nesta noite. A Bíblia vai dizer que eles pegam a carta. Ali está a mentira, ali está a calúnia. O mensageiro começa a afastar, ou seja, deixar que vaza dentro de Jerusalém. Você já percebeu? Se eu chegar na rua e dizer: pastor Luiz de Carvalho é um grande homem de Deus. Se você chegasse na rua e dizer: os presbíteros é um grande homem de Deus, isso nunca chega no ouvido do pastor, nunca. Mas diz pelo menos que o pastor está diferente. Diga pelo menos que o pastor não é a mesma pessoa mais. Vai chegar tão grande perante o pastor. Olha, o pastor Giovanni disse que o pastor Luiz é isso, diz que o presbítero é isso. Isso é mentira de Satanás, defamação contra o povo de Deus. Mas o que me envolve nesta noite, que Deus me disse naquela tarde, é que Lúcifer e seus adeptos, eles estão extraindo dentro do povo do Senhor pessoas de mente vazia, pessoas que não buscam a essência do Espírito de Deus. Diz que são da sua descendência, diz que são da descendência do leão da tribo de Judá. Coloca a mão na santa ceia junto com você. Eu vou falar, pastor. Ah, meu Deus, e quer falar que é amigo, que é irmão. Aleluia. É período de nós conhecermos essas pessoas. É um período de nós entendermos que eles são vazios. E Satanás vai começar a usar as mentes deles. Esse homem começa dentro do seu ministério, não olhar para a direita nem olhar para a esquerda. Levanta Tobias mais uma vez. Olha só, moço, desça. Vamos para alguns rios que estão às margens do deserto. Ele estava chamando Ananias para um lazer. É desse jeito que acontece na sua vida. Tu tem compromisso com a escola dominical, tu tem um compromisso com a mocidade. Vai aparecer alguns Tobias, vai aparecer algum Sambalate tentando tirar você de cabeça. Aí tu vai dizer para ele: não vai adiantar tirar de cabeça, porque o cabeça aqui é Jesus Cristo. E quando ele manda, está mandado e acabou. Quem tem compromisso tem um ministério blindado e guardado por Deus. Você nesta noite, meu irmão, vai passar por dificuldade, vai passar por assolações, tribulação, dificuldade, mas ergue a cabeça, olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Nele está a vitória. Este homem não olha para no lado nem para a direita e começa a trabalhar diante da sua dificuldade. Ele vai ser confortado, ele vai ser restaurado, ele vai ser abençoado, porque ele chega ao cume. A Bíblia fala no último livro da Bíblia, último livro do período testamental. Este livro se chama o livro do profeta Malaquias. Malaquias foi um homem de um ministério puro e blindado. Se eu olhar para a vida de Malaquias, eu vou extrair muita experiência, eu vou extrair muita dádiva para a minha vida, eu vou extrair muitas experiências para o meu ministério. Neste período da profecia de Malaquias, 430, 450 anos antes do ministério de Cristo na terra, Malaquias está profetizando com autoridade, com impetuosidade, falando-se da arrogância dentro de três propósitos, dentro de três veracidades que estava decaída aos olhos de Deus. A Bíblia vai dizer que Malaquias entra no período mais escasso, no período mais difícil. É neste período que vai entrar os anos interbíblicos. Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Malaquias se deriva da palavra grega que quer dizer enviado por Deus. Não se sabe se esse nome saiu da madre, ou não se sabe se esse nome foi dado pela impetuosidade ou se pela autoridade que aparece em Malaquias, profetizando em Israel. Malaquias, ele entra falando contra o casamento. Muitos ministérios estavam destruídos, pois homens, obreiros da casa de Deus, estavam deixando as suas esposas para casar com mulheres provavelmente mais novas. Ele vai falar dentro de uma autoridade, ele vai falar dentro de uma impetuosidade contra o casamento. Se nós observarmos nos dias atuais, a igreja do século 21, as pessoas estão casando quantas vezes eles querem. Casa hoje, amanhã diz
desmancha o casamento. Casa hoje, amanhã o divórcio já está fácil. Antigamente casar era fácil, difícil era para descasar. Hoje não, está fácil para descasar até demais. Mas Malaquias vai entrar com autoridade, impetuosidade, dizendo contra os casamentos. Homens que largavam as suas mulheres, provavelmente mais nova, para casar com mulheres, ou seja, mais robusta e mais nova que as suas mulheres. Malaquias entra com autoridade, falando a verdade, pregando o evangelho puro, verdadeiro e genuíno. Malaquias vai dizer acerca dos dízimos, pessoas que roubavam, pessoas que não traziam o que era de Deus e queria ser abençoado. Neste livro nós vamos aprender no contexto falando sobre peso. A palavra peso no original quer dizer até mesmo que é pesagem ao seu ombro. Este livro ele vai dizer e vai terminar com a palavra maldição. Este livro termina com a palavra maldição. Ele vai iniciar com a palavra peso. Peso no original quer dizer sentença. Malaquias tinha uma sentença. Ele entra com autoridade, impetuosidade, falando que Deus mandara, mas muito não recebia, mas muito não se agradava, mas muito não ouvia o que Deus mandara. A igreja do século 21 está desta forma. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está redarguindo, Deus está ensinando. Eu preguei numa igreja no Rio de Janeiro, ou seja, no estado de Minas Gerais, onde eu não via mais a palavra de Deus ser inundada. Quando eu peguei o microfone, o presbítero me disse, ao obreiro, e disse: pastor, não se preocupe com o horário. É claro que temos que ter decência, temos até a ordem, mas ele não se preocupa. Eu não sou chegado com esse negócio de crente que marca a hora para começar e para sair. Mas eu fui pregar, e quando eu cheguei lá, a mensagem não tinha prioridade, a mensagem não tinha mais ênfase. Colocava um bando de coreografia. Não sou contra a coreografia, não. Fazia teatro dentro da casa de Deus, encenação na casa do nosso Deus. E a palavra era a última a ser jogada, 15, 20 minutos para a palavra. Malaquias estava vivendo um período onde ele queria externar para Israel a voz do grande eu sou, a voz do sol da justiça. É neste período, é nesse instante que Malaquias vai ver a igreja do Velho Testamento. No capítulo 3, no versículo 18, Malaquias ele vai dizer a diferença da noiva do Cordeiro. Malaquias ele vai falar sobre a última profecia, a diferença da noiva do Cordeiro. Ele disse: então outra vez veremos, conferimos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve o Senhor. Quem tem ministério blindado tem diferença. Quem é crente é diferente. Quem é crente é diferente. Quem é crente é diferente. A Bíblia diz que neste período muitos não aceitaram a profecia de Malaquias e começa a jogar as profecias de lado. Mas o ministério de Malaquias foi um ministério blindado. A Bíblia diz que Malaquias termina de profetizar, o povo não dá ouvido, o povo não dá ênfase à palavra de Malaquias. Neste período, entre os anos interbíblicos, que muitos teólogos conhecem com o nome de período de anos escuro, mas eu quero dizer sobre o período do ano interbíblico, onde não aparecia profeta, onde não aparecia a voz de Deus. É neste período que vai surgir os livros canonizados apócrifos, porque a palavra apócrifo no original quer dizer impuros. Eles não eram puros, mas eram impuros. Neste momento surge o livro da irmã Judite, nada mais nada menos. Esta mulher não passava de uma viúva que venceu um soldado que era comandante do rei da Síria. Deus não falava, eles levantavam aqueles que quiseram. Neste período levanta o livro de 1ª e 2ª Macabeu. Pessoas que nada mais nada menos eram pessoas carismáticas, pessoas que gostavam de dar a cesta básica, pessoas que gostavam de ver as obras das viúvas, pessoas que gostavam de fazer a carismatia dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você nesta noite que ainda não tem ministério blindado, mas nesta noite Deus vai blindar ele. Que acha que blindagem da parte de Deus é levar a cesta na casa
da irmã, é levar a cesta na casa do irmão. Deus não precisa disso para ser comprado. Quem tem ministério, tem ministério. Quem tem ministério, tem ministério. E ministério é sinceridade, ministério é fidelidade. O que adianta eu levar a cesta básica? O que adianta eu levar feiras e mais feira e viver no pecado? Viver no pecado, na idolatria, e viver dentro de um globo que gira em volta da minha família. O que adianta isso? Neste período, levanta a primeira e segunda Macabeu. Teve pessoas apenas que faziam a obra da caridade. Caridade não salva. O que vai salvar é a sua sinceridade com Deus. É neste período que levanta o livro desse endemoniado chamado Tobias. Tobias foi um homem que